O dog do Reddit. Primeiro relato. Sou babaca por trancar minha tia no carro como criança e depois deixá-la em um posto de gasolina? Eu tenho 16 anos, quase completando 17 anos, e minha tia, que tem 33 anos, atualmente mora com a minha família. Ela me faz levá-la para passear e se recusa a sentar no banco do passageiro da frente porque ela quer agir como se fosse uma situação de motorista de Uber ou algo do tipo, o que, sinceramente, sempre achei uma atitude de merda da parte dela, mas eu nunca disse nada a respeito para evitar qualquer tipo de conflito desnecessário. Outro dia, estávamos dirigindo por um drive-thru de restaurante, e estava lotado. O estacionamento estava cheio. Minha tia saiu do carro enquanto estávamos no drive-thru, e eu perguntei o que diabos ela estava fazendo. Ela me disse que estava ficando claustrofóbica ali, e eu disse a ela para ficar no carro, basicamente para ela não ser atropelada por outro carro. Devo dizer que na hora o que eu realmente pensei foi que ela queria andar perto da estrada real para fumar, aonde o trânsito é mais intenso. Aconteceu que ela me ignorou e saiu de qualquer maneira, então quando eu estacionei na janela do drive-thru, eu saí do carro por um instante e coloquei as travas para crianças nas portas traseiras. Eu fiz isso porque minha tia já teve esse tipo de comportamento várias vezes antes, quase sendo atropelada em uma dessas vezes quando ela fez isso. Inclusive, em outra oportunidade ela até teve seu pé atropelado por um carro porque ela fez isso. O que, a propósito, ela culpou a mim, embora tenha sido outro carro que passou por cima do pé dela. Pois bem. Na sequência eu peguei nossa comida, minha tia voltou, entramos na estrada principal, e não demorou muito para surgir um engarrafamento. Minha tia tentou sair do carro novamente e então ela descobriu que estava presa. Ela começou a gritar e a me xingar, me chamando de filha da mãe e outras coisas, gritando para eu deixá-la sair. Então, quando pudemos parar em uma posição um pouco melhor novamente, eu parei, deixei-a sair e disse que ela poderia ligar para outra pessoa para lhe dar uma carona para casa. Então eu deixei-a em um posto de gasolina e fui embora. Cheguei em casa e meus pais perguntaram onde estava minha tia. Expliquei o que aconteceu. Minha mãe me disse que eu estava certa, e meu pai surtou. Ele me disse para sair e buscá-la de volta, e eu disse a ele para buscá-la ele mesmo, porque eu cansei de levá-la por aí porque ela age como uma criança. Ele decidiu que era apropriado me chamar de vadia mimada, isso antes de sair correndo para buscá-la. Então, vocês acham que eu agi errado? Edite. Não, minha tia não tem qualquer tipo de deficiência mental. Ela só foi mimada pelos seus pais, bem como pelo meu pai. E sim, como vocês já entenderam, ela é a irmã do meu pai. Imagino que alguns irão me perguntar da minha idade. Pois bem. Estou na América, e aqui nós tiramos nossas carteiras de motoristas aos 16 anos, e eu tenho quase 17 anos agora. Só esclarecendo, meu pai fez um acordo comigo para eu ficar com o carro. Eu economizei $2.000 como entrada para o carro, e ele faria pagamentos mensais de $200 para o cara de quem compramos o carro. Ou ao menos foi o que ele me disse. Neste ponto do tempo, eu paguei mais pelo carro do que ele, pois só o temos há 4 meses. E sim, eu trabalho. Ou melhor, trabalhei. Fui demitida recentemente quando o local em que eu trabalhava fechou. E sim, eu pago minha própria gasolina, mesmo quando é para dirigir para minha querida tia por aí. Meu pai, aquele que me chamou de vadia mimada, me criou para não esperar que nada fosse entregue a mim de graça. Se eu ficasse sem gasolina em uma estrada secundária, ele me deixaria lá e me diria para descobrir como resolver isso, e digo isso por experiência própria. Também devo dizer que eu não a deixei abandonada. Ela tinha o telefone dela, e se ela escolheu não ligar para alguém, então isso já é problema dela. Atualização. Acho que isso já deveria ter acontecido há muito tempo e não tenho certeza se alguém vai ver, mas eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu. Então, não muito tempo depois do post original, minha mãe e meu pai se separaram, minha mãe me levou com ela, e meu pai ficou na casa com a minha tia. Minha mãe e eu nos mudamos para o outro lado do país, e agora temos um apartamento nosso. Minha mãe e meu pai estão em processo de divórcio, e está sendo surpreendentemente civilizado. Ele também colocou o carro no nome da minha mãe, e basicamente eu o tenho de novo. Nessa história acabei descobrindo uma coisa, minha tia aparentemente foi diagnosticada como narcisista, embora eu não tenha certeza se isso pode ser considerado um transtorno mental. Mais sobre minha tia e meu pai. Olhando para trás, o relacionamento deles era realmente assustador pra caramba enquanto mamãe e eu morávamos lá. Não quero dizer que era romântico ou íntimo necessariamente, mas definitivamente não era um relacionamento normal entre irmãos. Também, ainda aconteceu algo meio pior. Minha tia foi pega perseguindo minha mãe e eu, antes de nos mudarmos para onde estamos agora, e ela até ameaçou acabar com a minha mãe várias vezes, tanto por telefone quanto por correio. Ela estava fazendo isso com bastante frequência há um tempo atrás, mas agora ela só faz raramente. Por conta disso, acho que atualmente a minha mãe está tentando obter uma ordem de restrição contra a minha tia. As coisas estão um pouco difíceis agora, mas minha mãe e eu estamos bem. Ela vai me colocar em terapia em breve, porque parece que eu tenho levado muito a sério isso tudo.
Mamãe acha que tenho ansiedade, e ela só quer ter certeza de que estou realmente bem. Mas, após tudo pelo qual passamos e sentimos com minha tia, acredito que não tenho mais dúvidas sobre a minha pergunta inicial. Comentários sobre o relato. Acho que a maioria das pessoas concordarão que a OP não é a babaca nessa história, né? Mesmo existindo vários adultos nesse relato, parece que a OP foi quem parecia ter mais maturidade na forma de agir e lidar com tudo, é claro, se ela também não tiver desvirtuado nada. Mas essa tia já demonstrou ser mimada desde o primeiro momento em que queria parecer que tinha uma motorista particular. O doador de esperma da OP falando, e não espere que ninguém lhe entregue nada. Também o doador de esperma da OP falando, e minha preciosa irmãzinha merece tudo o que lhe é entregue. Chega a ser engraçado essas situações bizarras em que esse tipo de pessoa demonstra agir com um peso e duas medidas. É como diz aquele outro ditado. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Alguém assim não tem moral para ensinar nada. Eu me pergunto se o pai também é um narcisista. Vendo a OP como uma extensão de si mesmo e, portanto, esperando que ela atenda a tia como ele faz. E claro, ficando furioso quando ela não o faz, porque os narcisistas não conseguem lidar com essa quebra de realidade. Obviamente que nós só tivemos a história pela percepção da OP, muito focada na sua tia, mas mesmo sendo pouco, é bem nítido que essa tia não é uma pessoa que está com suas faculdades mentais em dia. Acreditem ou não, mas eu imaginei que algo estava errado quando a mãe ficou totalmente tranquila com a forma como a OP lidou com a situação, enquanto o pai ficou completamente louco e ensandecido com o ocorrido. E segundo a OP, talvez exista algo ainda mais profundo e perturbador na relação desses irmãos. Mas espero que as coisas acabem correndo bem para todos, principalmente para a OP, e que elas não tenham mais que pensar e se preocupar com a delirante senhorita Karen. Segundo relato. Minha esposa achou um absurdo eu não considerar o bebê do caso dela como um bônus, bem como por eu decidir deixá-la. Eu fui casado com minha esposa por quase 8 anos quando depois nos divorciamos, agora há 3 anos atrás. Temos 2 filhos adultos que tinham 16 e 17 anos na época. Agora eles estão na faculdade, e eu não poderia estar mais orgulhoso deles. Tínhamos o que todos consideravam um casamento muito bom, até o momento em que tudo pareceu desmoronar da noite para o dia. Eu comecei a notar uma mudança no comportamento dela durante aquele período complicado de doença, que todo mundo sofreu há poucos anos. No início, achei que ela estava apenas passando por nervosismo e ansiedade, como muitas pessoas naquela época. Então, de repente, ela ficou muito temperamental e distante. Não apenas comigo, mas também com nossos filhos e os pais dela. Ela estava constantemente grudada no celular, dizendo que eram questões relacionadas ao trabalho, e nossa vida amorosa diminuiu. Ignorei devido às circunstâncias. Então, um dia, ela saiu para dar uma volta e não voltou por horas. Fiquei preocupado e tentei ligar várias vezes, mas a única resposta que recebi foi uma mensagem dizendo que ela não voltaria para casa por um tempo. E que havia lasanha e salada para mim e os meninos na geladeira. Enviei uma mensagem perguntando onde ela estava e o que estava acontecendo, mas ela nunca respondeu. Eventualmente, ela voltou para casa por volta das 11 da noite. Eu a recebi na porta e exigi que me dissesse o que estava acontecendo. Ela disse que não queria falar sobre isso e só queria ir para a cama. Eu disse que ela não iria a lugar algum até me contar onde estava e com quem. Ela se recusou a responder, e eu não queria causar uma cena com nossos filhos em casa, então recuei. Ela subiu, tomou um longo banho e foi dormir sem dizer uma palavra. Depois que ela subiu, os meninos desceram para falar comigo, pois ouviram nossa conversa. Eles estavam perplexos e perguntaram por que a mãe estava com raiva de todos. Eu também não tinha ideia. Dormi no sofá naquela noite e acordei por volta das 6 da manhã. Subi, esperando falar com ela, mas ela já tinha saído de casa. Liguei várias vezes, mas ela não atendeu. Eventualmente, deve ter desligado o celular, pois as chamadas iam direto para a caixa postal. Ela acabou me ligando de volta meia hora depois, quando eu estava no chuveiro. Saí para atender e novamente exigi que me dissesse o que estava acontecendo. Ela me interrompeu dizendo, e na outra pessoa. Minha resposta imediata foi, o quê? Ela continuou, dizendo que estava vendo outro homem há 3 meses e que estava apaixonada por ele. Dizer que fiquei arrasado é pouco. Fiquei completamente destruído, chocado. A linha do tempo que ela deu correspondia quase exatamente ao momento em que seu comportamento começou a mudar. Eu queria ter exigido respostas naquela época, ter sido mais firme. Mas, para ser honesto, não pensei nisso antes. Eu confiava nela com minha vida. Ela me disse que eu estava tão envolvido na vida dos nossos filhos que nem percebia que ela existia. Sim, é verdade que eu passei muito tempo com eles, já que ambos praticavam vários esportes. Mas ela também fazia isso. Eram os nossos filhos, pelo amor de Deus. Não é isso que bons pais fazem? Ela, aparentemente, não sentia o mesmo e achava que toda a família estava negligenciando ela.
Ela disse que precisava de espaço para pensar e que não voltaria para casa por alguns dias. Ah, claro. Espaço para pensar enquanto ficava com outro homem. Ela achava que eu era o maior idiota. Quando ela disse isso, meu humor mudou para pura raiva, e exigi respostas imediatas. Ela ficou em silêncio e, então, disse que não gostou do meu tom e desligou. Admito que ainda estava em choque, pois ela nunca tinha agido assim comigo antes. Era como se um demônio tivesse possuído seu corpo, e a esposa que conhecia não existisse mais. Tentei ligar várias vezes, mas o celular estava desligado e as chamadas iam direto para a caixa postal. Deixei uma mensagem para ela e enviei um texto dizendo que, se ela não voltasse para casa naquela noite, eu daria entrada no divórcio. Ela não respondeu e não voltou. Nesse ponto, já tinha alertado os pais e a irmã dela, que também tentaram contato, mas não obtiveram resposta. Como você pode imaginar, meus filhos estavam devastados com isso. Sua própria mãe fazendo isso com eles. Para eles, era algo inacreditável. Eles amavam e respeitavam muito a mãe, sempre a tendo em alta consideração. Cada um tinha uma relação única com ela, e, honestamente, ela parecia ser uma ótima mãe amorosa. Não contei a eles o que ela havia me dito e, em vez disso, tentei tranquilizá-los, dizendo que tudo ficaria bem e que passaríamos por isso juntos. No dia seguinte, liguei para o escritório dela e descobri através de um colega, que ela havia tirado a semana de folga. Sabia que provavelmente estava com um amante, então decidi esperar 48 horas para ver o que aconteceria. Caso ela não voltasse, procuraria um advogado para discutir minhas opções. Ela não voltou nem ligou. Então, na quinta-feira daquela semana, fui me encontrar com uma advogada recomendada pelo meu tio. Ela era mais velha, mas muito experiente em casos de divórcio. Explicou que minha esposa estava na névoa do caso, um estado comum para pessoas infiéis. Disse que isso era certo, pois tinha visto isso incontáveis vezes em sua carreira. Era uma fase que todos os traidores atravessam. A advogada recomendou que eu entregasse os papéis do divórcio, alegando infidelidade e abandono, mesmo que eu não tivesse certeza se era isso que eu queria. Segundo ela, essa atitude geralmente tirava a pessoa infiel dessa névoa e fazia com que ela recuperasse o senso de realidade. Disse que, se não funcionasse, pelo menos eu saberia com certeza que o relacionamento estava acabado. Segui o conselho dela, e, na semana seguinte, minha esposa recebeu os papéis no trabalho. Ela não respondeu por dias, e eu também não tentei contato. Ela não estava se comunicando nem com a família, e ninguém sabia onde ela estava. Imaginem, nenhuma palavra sequer para os filhos. Finalmente, uma semana depois, ela me ligou dizendo que havia recebido os papéis e também queria o divórcio. Sem que eu perguntasse, ela começou a dizer que não sentia paixão em nosso casamento há anos e estava infeliz. Disse que amava a mim e aos nossos filhos, mas se sentia como uma estranha em nossas vidas. Suas palavras me machucaram ainda mais do que sua traição ou qualquer outra coisa. Não fazia sentido. Eu acreditava que ela era feliz no nosso casamento. Eu realmente achava que ela estava feliz, pois ela parecia estar, e eu fazia questão disso. Não respondi, e acho que ela percebeu isso. Então, ela disse que não era algo específico que eu tinha feito, afirmando que eu era um marido e pai perfeitos. Disse apenas que se sentia vazia e sozinha, e que agora, com o caso, sentia-se viva novamente. Eu não podia acreditar no que ela dizia. Provavelmente ela poderia continuar justificando isso de forma distorcida, mas eu não queria ouvir. Sabia que não havia mais nada pelo que lutar, então simplesmente desliguei o telefone. O processo de divórcio foi iniciado, mas atrasou devido ao acúmulo de casos no tribunal causado por conta daquele momento ruim. Durante o período de espera, não tive mais interação com ela, e nossos filhos cortaram todo o contato. Inicialmente, ela se manteve distante, mas depois tentou se reconciliar com eles. No entanto, a essa altura, eles não queriam mais saber dela. Conversei com eles, explicando que ficaria bem se eles tivessem uma boa relação com a mãe. Na verdade, eu queria isso. Mas eles não estavam interessados. Meses se passaram, e minha advogada finalmente informou que nosso caso estava agendado para daqui a 60 dias. Embora decepcionado com o atraso, fiquei aliviado por ter uma data fixa para o fim de tudo. Por volta da mesma época, descobri através do meu sogro, que minha esposa de 42 anos, estava grávida de 6 meses. Ele também me informou que o parceiro do caso dela era um rapaz solteiro de 31 anos, colega de trabalho. Naquele momento, o pai dela havia cortado o contato e proibido que ela fosse à casa dele. Apesar de já ter criado uma certa resistência em relação a ela, essa notícia me pegou de surpresa. Senti raiva, mas também alívio, sabendo que em breve estaria livre dela. Compartilhei essa nova informação com minha advogada e perguntei se deveria notificar o empregador da minha esposa. Ela me orientou a não fazer isso até que o divórcio fosse finalizado, pois não queria desviar o foco do processo nem correr o risco de eu ter que pagar pensão. Ela explicou que, como minha esposa havia cometido adultério e abandonado a família, eu não seria obrigado a pagar pensão ou pensão alimentícia.
No entanto, se ela estivesse desempregada, um juiz mais simpático à situação dela poderia decidir conceder algum valor de pensão a ela, e não queríamos que isso acontecesse. Durante esse tempo, minha esposa não me procurou, mas, cerca de 3 semanas antes da audiência, recebi várias ligações dela de forma insistente, como se fosse uma emergência. Não havia nada que pudesse ser considerado uma emergência para mim. Então, ignorei as chamadas. Ela deixou mensagens frenéticas pedindo que eu retornasse urgentemente. Informei minha advogada sobre isso, e ela me aconselhou a não responder. Em vez disso, minha advogada entrou em contato com minha esposa para descobrir o que ela queria. Minha esposa disse a ela que queria voltar para casa com a família. Sério? Voltar para a família? Minha esposa disse que agora percebia o erro terrível que cometeu e estava muito arrependida. Ela ainda estava morando com o amante, mas afirmou que não queria mais aquele relacionamento porque não pertencia àquele lugar. Minha advogada me disse que eu não precisava responder e recomendou que eu não o fizesse. Mas eu disse que gostaria de falar pessoalmente com minha esposa para deixá-la saber, de forma clara e definitiva, que a resposta era não. Minha advogada não achou a ideia ideal, mas concordou com a condição de que a ligação fosse feita do escritório dela e que também fosse gravada. Na tarde seguinte, fui ao escritório da minha advogada para fazer a ligação. Minha advogada ligou para minha esposa no viva voz, e, quando ela atendeu, informou que a ligação estava sendo gravada. Perguntei à minha esposa se ela concordava, e ela disse que sim. Minha advogada saiu da sala para que pudéssemos conversar de forma mais à vontade. Assim que a porta foi fechada, minha esposa começou a se desculpar freneticamente, dizendo: meu querido, eu sinto muito. Ela disse que teve um momento de epifania e percebeu o que havia feito. Falou que queria voltar para casa imediatamente, recuperar a família e interromper o processo de divórcio. Imaginem só, ela simplesmente acorda um dia e tem essa revelação, como se agora se lembrasse que tinha uma família. E, claro, espera que todos aceitem isso de braços abertos. Não disse isso, obviamente, mas estava pensando enquanto ouvia. Disse a ela que era tarde demais, que o dano já estava feito. Quando ela ouviu isso, começou a chorar, alternando tons baixos e altos, com gemidos para dramatizar. Depois, mudou para um tom triste, mais estranho, como se tentasse soar insegura e esperançosa ao mesmo tempo. Ela então me disse que estava grávida de um menino e queria que ele fosse criado em um lar amoroso com uma família unida. Disse que eu era o melhor pai do mundo e que queria que eu fosse o pai de seu filho. Essas declarações me pegaram de surpresa, e fiquei em silêncio por um momento antes de parabenizá-la e desejar o melhor para ela e para o bebê. Ela insistiu em falar sobre a família e como agora teríamos mais um filho como um bônus. Fiquei intensamente irritado, mas segurei a calma. Disse a ela que não tinha interesse em criar o filho dela e que nosso casamento havia acabado, assim como nossa família. Ela continuou chorando e tentando justificar suas ações, dizendo que tudo era resultado de um colapso mental que ela teve durante aquele período complicado no mundo. Mantive minha posição firme e encerrei a conversa, dizendo que esperava que os meninos encontrassem paz diante de todas as suas ofensas à memória deles, sobre ela como mãe. Percebi que estava perdendo a paciência e resolvi encerrar essa conversa com ela. Depois, liguei para os pais dela para relatar o que havia acontecido. Eles ficaram incrédulos, já que, na noite anterior, ela havia ligado para a irmã dizendo que havia mudado de ideia sobre tudo e que estava muito arrependida. Nos dias seguintes, o suposto arrependimento dela continuou. Ela continuou a enviar mensagens de texto pedindo que eu reconsiderasse, mas não se preocupem. Eu mantive a minha posição e o divórcio foi efetivamente finalizado. Pensei nisso, e mesmo que eu fosse ingênuo o suficiente para dar a ela outra chance, sei que minha vida seria um verdadeiro pesadelo, prejudicando também a vida dos meus filhos, apenas para correr o risco de ela ter outro momento de epifania, isso enquanto eu criava o filho de outro homem agora. Então, eu jamais poderia aceitar isso. A atualização. Como eu gostaria de ter percebido quando a conheci que ela valia, no máximo, um caso de uma noite, e isso com proteção dupla. Enfim, voltando ao divórcio, que não detalhei melhor anteriormente, aconteceu que dividimos os bens, e eu acabei ficando com um pouco mais do que minha parte, digo, mais do que a metade dos nossos bens. O que foi uma surpresa agradável. Não houve pensão alimentícia ou pensão conjugal devido às circunstâncias, e comprei a metade dela da casa. Ela teve seu filho alguns meses depois, e também se separou do amante pouco tempo depois disso. Foi logo após essa separação que meus filhos voltaram a falar com ela. Um deles mencionou que queria conversar com a mãe e obter respostas. Quando eles me falaram sobre isso, os incentivei a visitá-la, pois queria que eles tivessem um bom relacionamento com a mãe e a vissem pessoalmente para tirarem suas próprias conclusões. Não quis dizer nada com má intenção. Ela é a mãe deles, e eles têm um futuro promissor pela frente. Também disse a eles para não se sentirem culpados se quisessem conhecer o irmãozinho, pois ele é apenas uma vítima inocente nessa confusão. 2 anos se passaram desde então, e tenho vivido feliz como pai solteiro. Neste ponto, não tenho interesse em namorar seriamente, embora tenha tido algumas oportunidades.
Gosto da minha vida como está e quero aproveitá-la por mais um tempo. As mulheres vão e vêm, mas, com a experiência que adquiri, agora eu sei o meu valor. Além disso, na minha idade, parece que as mulheres maduras se tornam as caçadoras, mais desesperadas e tomando mais atitude de tentar se aproximar. Além disso, não tenho mais que me preocupar se me tornarei inesperadamente o cônjuge traído, já que agora estou muito mais desapegado. Ainda, curiosamente, parece que as mulheres maduras enxergam em mim um brilho de lealdade. No início, achei que seria um grande peso ter que contar a cada nova possível parceira sobre minha ex e a sua traição, mas, na verdade, tem sido o oposto. Pois, nas ocasiões em que isso aconteceu, me pareceu que as coisas fluíram melhor a partir daí. Minha ex, por outro lado, aparentemente interpretou esse meu momento mais tranquilo e favorável em minha vida, como uma oportunidade para ela tentar reatar comigo, logo depois dela se separar do amante. Ela me mandou uma mensagem informando sobre o término dela, dizendo que eles já não estavam juntos havia alguns meses. Quis responder algo formal, deixando claro que eu não dava a mínima para isso que ela estava me dizendo, mas decidi simplesmente ignorar. A próxima vez que a vi foi na formatura do nosso filho mais velho. Fiz uma festa em casa e convidei as duas famílias e nossos amigos. Minha ex veio com seu filho. Cumprimentei-os calorosamente quando chegaram, mas tentei evitar contato com ela durante o resto do evento. Quando a festa foi esvaziando, percebi que ela ainda estava lá. Não estava interessado em conversar, então pedi à irmã dela que a incentivasse a ir embora com o grupo. Ela seguiu o conselho e se levantou para sair com eles, mas pediu para ter um momento comigo antes de ir. Havia pessoas ao redor naquele momento, e ela falou de um jeito que eu não poderia ignorar. Então, caminhei até ela, sugeri que fossemos até onde fica minha área de fogueira, e tivemos uma breve conversa ali. Ela agradeceu por eu ter organizado uma ótima festa para nosso filho e, mais uma vez, pediu desculpas pelo que havia feito. Disse que sentia minha falta todos os dias e que me amava com todo o coração. Respondi que apreciava o pedido de desculpas, mas que não era necessário, pois já estava em paz com tudo e muito feliz com minha nova vida. Ela perguntou se eu estava saindo com alguém, e eu disse que não. Expliquei que meu foco era cuidar dos meus filhos e de mim mesmo, e que, no momento, não tinha interesse em namorar seriamente. Ela me olhou e disse que estava miserável. Afirmou que precisava de mim, que o filho dela precisava de mim, e que queria voltar para casa. Disse que faria qualquer coisa que eu pedisse e prometeu me fazer o homem mais feliz do mundo se eu lhe desse uma chance. Então começou a chorar, enterrando o rosto nas mãos. Ela falou que o filho dela era uma criança maravilhosa e que eu aprenderia a amá-lo se passasse tempo com ele. Depois de digerir tudo isso por um minuto, disse que desejava o melhor para ela e para o filho, mas que não faria parte de suas vidas de forma significativa. Expliquei que eu estava feliz com a minha nova vida e ansioso pelo futuro, seja ele qual fosse, mas tinha certeza de que meus planos não incluiriam ela. Ela disse que se sentia péssima porque o filho iria crescer sem um bom pai e que ele precisava de uma figura paterna como eu era para os nossos filhos. Era como se ela esperasse que eu me sentisse culpado por suas escolhas ou que isso servisse como uma ferramenta de barganha emocional. Mas eu simplesmente não me importava. Pensei em como isso é problema meu. Mas não disse isso. Ainda assim, acredito que meu olhar disse o suficiente. Ela apontou que seríamos uma família incrível, com todos meninos e um pai forte. Continuava tentando, de forma sutil, impor a ideia de que o filho seria um bônus na nossa família, e isso me deixava cada vez mais incomodado. Disse a ela que o filho já tinha homens fortes em sua vida, o pai dela, o cunhado e meus filhos estariam lá para guiá-lo enquanto ele crescia. Depois disso, levantei, dei um abraço verdadeiro nela e a acompanhei de volta à festa. Foi uma conversa difícil, mas senti um enorme alívio depois. Era algo necessário. Apesar de termos tido muitos anos bons juntos, o ano após sua partida foi o pior da minha vida, e jamais me permitirei passar por isso novamente, principalmente após ter alcançado paz em minha nova vida. E o que mais quero agora é manter essa paz. Comentários sobre o relato. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Pessoas que traem mostram zero respeito, não apenas pelo parceiro, mas por toda a família. E para piorar, ela queria que ele assumisse a responsabilidade de criar uma criança que não era dele. Isso foi além do desrespeitoso. Foi cruel. Não bastou ela o trair, mas ela ainda esperava que ele carregasse as consequências das suas ações erradas. Ainda, não acredito que ela surtou ou algo do tipo. Se isso tivesse realmente ocorrido, ela poderia ter rasgado dinheiro ou doado tudo para pessoas na rua. Mas, curiosamente, essas pessoas nunca fazem isso, não é mesmo? A verdade foi que ela só pensou em si. Quis buscar algo momentâneo, deixando suas responsabilidades de lado, e quando esse momento passou, ela se arrependeu e quis a sua vida antiga de volta.
a mesma vida que ela disse que já não aguentava mais. Só que agora ela ainda esperava que o OP aceitasse um bônus, como ela mesma disse. Só que não havia bônus nenhum, apenas 2 ônus. Um filho que não era dele e uma mulher ingrata e traidora por quem ele não sentia mais nada, tanto que ele se desapegou e obteve paz em sua vida. Portanto, o OP não era nenhum tolo e nos deu uma boa demonstração de amor e respeito próprio. Mas e vocês? O que acharam desse relato? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos por acompanharem. Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.